Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, Louvarte Podcast. É uma grande alegria ter você aqui conosco para mais esse tempo de bate-papo gostoso, descontraído e de histórias que a nossa oração é que abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, fique à vontade, fique conosco nesse tempo em que vamos conversar aqui sobre histórias muito interessantes, muito desafiadoras e eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe muito. Faça o seu comentário, que isso nos ajuda a crescer. Agradeço por estarem conosco e hoje, o nosso tempo é um tempo muito especial e gostoso, porque tenho aqui conosco o meu amigo Flavinho, mais conhecido como Flavinho, o Flávio, mais conhecido como Flavinho, e que vamos ter um tempo de uma conversa bem gostosa, descontraída e abençoadora. Flavinho, seja bem-vindo. Querido. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco nesse momento. Aqui. Obrigado pelo convite. Prazer fora do comum. É legal. Porque é um privilégio poder participar de um projeto tão especial, um projeto tão lindo, que nasceu no coração de Deus, de poder ir para o seu coração. Eu tenho certeza que já tem abençoado pessoas, como abençoou minha vida no primeiro episódio, nos 2 episódios que já teve, e vai abençoar mais pessoas. Porque esse Deus transforma as vidas mesmo, né? Faz histórias mudarem. É verdade. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Muito obrigado por estar aqui conosco e, como eu sempre começo, quem é o Flavinho? Fala um pouquinho. Quem é esse cara, né? Pode chamar de Flavinho, né? Pode. Flávio dos Santos, Flavinho. Flávio dos Santos. No Japão, Santos. Aqui no Brasil... Não vou arriscar. Aqui no Brasil, Flávio, mais na comunidade de fé, Flavinho, né? O Flávio é um discípulo em aperfeiçoamento, um homem apaixonado por uma esposa maravilhosa, que é a Fernanda, que todo mundo, codinome Rainha, pai de 3 filhos, famosa Rainha, pai de 3 filhos, o Kendi, que é o primogênito, Flávio Kendi, Fernando Kiyoshi e Filipe Kenzo. São bênçãos na minha vida. E, como eu falei anteriormente, eu sou um discípulo em aperfeiçoamento, porque a fé, ela é aperfeiçoada, né? Amém. E Deus nos aperfeiçoa a cada dia. Eu tento ser o melhor pai, tento ser o melhor esposo, mas principalmente eu tento ser o melhor servo de Deus, porque isso vai melhorar outras coisas também. É isso. Amém. E nós temos uma empresa, né? Uma escola, a JS. Fica a dica aí para quem quiser tirar a habilitação. Legal, pessoal, JS, hein? Aproveitando aqui, como diria, fazendo jabá. E servimos a Deus ali na Ibaji há 8 anos. Né? Legal. Na Igreja Batista de Kakamigahara é a história do Japão. Aqui na Ibaji, aqui, Batista no Jardim das Indústrias, né? É isso. Amém. Bom, eu não posso começar esse papo, né, sem falar sobre o Japão. Eu sei, né, conheço um pouco da sua história, né, a gente já está caminhando junto aí há um tempo. E assim, eu gostaria que você compartilhasse, né, com quem nos assiste sobre a sua história no Japão. Primeiro, por que você foi para o Japão? O que te moveu a deixar o Brasil, né, a sair do seu país? E por que o Japão? Por que o Japão? Por que o Japão? Então, na verdade, assim, a ida para o Japão, hoje, eu e Fernanda, nossa família, nós sabemos que foi agir de Deus, o movimento de Deus. Ainda que na época nós não percebêssemos isso. E a motivação para nós ir para o Japão não foi nada além de financeira. Melhorar de vida, né? No Japão, os brasileiros são chamados de dekasegues, que vão para lá. Porque são parentes imigrantes japoneses que vieram para cá na década de 30. O avô da Fernanda, né? O seu Gerson Akira, ele veio para o Japão, para o Brasil, no navio em 1935, 34. Então, ele veio para o Brasil e se estabeleceu aqui. Nasceu o meu sogro, que, graças a Deus, nasceu a minha rainha. E a partir daí, chegou uma época da nossa vida que nós namoramos já há 5 anos, quase 6 anos de namoro.
E ela tinha 19 anos, eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos. E surgiu no coração do pai e da mãe dela que eles iam pro Japão também. Vamos pro Japão, que aqui tá de Brasil é difícil. Ano de 1999, por aí. Tá. E eles falaram, vamos pro Japão. Então, vamos pro Japão. Só que nós namorávamos, nós éramos casados ainda, né? Então, e naquela época, Valmir, eu e a Fernanda éramos muito apaixonados mesmo. A gente sabia que... Fernanda, eu a conheço desde quando ela tinha 9 anos de idade. Eu conheci quando ela tinha 9, eu tinha 12. Então, desde sempre, falar pra ela, ó, eu já te olhei lá. Meu pai, inclusive, falava pra mim assim, Flavinho, você vai criar essa moça, vai casar com ela. Meu pai falava pra mim, rapaz. Quando eu era 12 anos de idade. Então, eu conheço a Fernanda há muitos anos, porque ela era vizinha. Nós éramos, inclusive, nossos pais ainda hoje são vizinhos, né? E como nós tínhamos condições muito novos, né? E a Fernanda falou, conversamos entre nós, vamos casar então, Flávio. Ela falou, vamos casar e vamos pro Japão junto com eles. Porque era a única maneira de eu entrar no Japão, para quem não sabe, é assim, pessoal. Só pode entrar um não descendente como eu num país do Japão se eu tiver casado com uma descendente, né? Então, eu tenho que ter vínculo durante a lei de um vínculo de casamento, né? Comprovado, inclusive. Tá. Aí nós falamos, eu com 19, ela com 19, eu com 20 anos, 21 anos. Vamos então, vamos fazer isso. Então decidimos ficar noivos, cara. Ficamos noivos. Em 1999. No final das contas, quando chegou perto da viagem, os pais dela desistiram. E nós fomos. Inclusive, quem foi conosco foi o irmão da Fernanda, o Thiago, tinha 17 anos na época. Ele foi como eu, fui como responsável por ele, né? Que ele tem que ter um responsável lá no Japão. Então, a nossa saída pra lá foi desse jeito. Primeiro, ia ser com a família dela. Meio que nós casamos pra ir, e acabou que eles não foram, e nós acabamos indo. Vocês foram. Aí, lá, rapaz, eu tentando... Assim, você vê a mão de Deus em tantas coisas ali no Japão. Porque é um país que nós aprendemos a amar, né? Quando fala de Japão, meu coração, de fato, me dá uma nostalgia, né? Porque é um país apaixonante. A cultura é apaixonante, a disciplina é apaixonante, a organização é apaixonante. É um povo educado demais, é um povo muito solícito. Eu costumo até brincar em algumas aulas que eu dou na NBD lá para os jovens, eu falo assim, ó, se os japoneses, eles já são assim sem conhecer Jesus. Se eles fossem assim, seriam quase anjos. Se conhecer Jesus, seriam quase anjos. De tão disciplinados que eles são, assim. Porque eles são, é uma cultura, de fato, ética. Tem muita ética, né? E ali foram 12 anos, né? E vocês ficaram. Quase 12 anos. Agora, só uma curiosidade. Como foi você chegar ali? Quer dizer, você não sabia falar japonês. A língua, você não conhecia Nem a cultura. Obrigado, japonês. Né? Você... Olha, vamos, casou, em princípio é com a família, e de repente vocês se veem ali sozinhos. Quer dizer, a Fernanda falava japonês? Não, também, não. Como é que foi esse? Então, aí você vê que o agir de Deus, Deus cuida nos mínimos detalhes, assim, né? E o nosso crescimento não somos como servos de Deus, mas como marido e mulher, foi muito grande, né? Porque nós tínhamos que nos virar, né? Ela tinha a mim e eu tinha ela. E foi assim nosso começo no Japão. Passado o tempo, você vai aprendendo, você se interessa pelo idioma. Eu, de fato, compreendi que se eu não aprendesse o idioma, eu ia ser um analfabeto, porque você não sabe ler, você não sabe falar. Então, você acaba... Você não sabe como você consegue comunicar. Então, eu falei, eu vou aprender o japonês. E comecei a me dedicar no dicionário que eu tinha, comecei a ler. Aí, isso ajudou também, porque eu convivo muito com japoneses, né? Como eu convivi com japonês, eu era forçado a aprender de alguma maneira. Ouvia, reproduzia. Então, o idioma foi... eu achava que no começo ia ser mais difícil, mas foi até tranquilo. O que me pegou um pouco foi a questão da culinária, né? Porque eu não comia nada no começo. E depois fui acostumando. Mas, Valmir, além dessa questão cultural, esse choque cultural, esse choque de idiomas, assim, o que mais me marcou no Japão foi o agir de Deus, os planos de Deus, eles não são frustrados. Quem está ouvindo agora aqui, os planos de Deus não se frustram por dificuldade nenhuma. Por mais que o negócio seja feio, escuro, obscuro, Deus, ele não perde o controle, né? E algumas coisas aconteceram no Japão, algumas experiências que a gente pode até falar depois, que mostraram que, de fato, foi da vontade de Deus que nós estivéssemos lá. E fomos lá com um propósito, né? Inclusive de conversão. Eu queria chegar nesse ponto, né?
Você estava me falando que você cresceu na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Né? E que chegando ali no Japão, você assim, teve um impacto na sua vida que você assim, sofreu uma transformação. Né? Teve um encontro real com Jesus. De fato. De fato, um encontro verdadeiro. Conta um pouquinho como é que foi essa transição, né? Porque assim, você sai de um país onde você tem uma cultura que você já está, você já vive essa cultura, você tem a língua, você tá, né? É o teu dia a dia. Você vai para um lugar onde uma cultura totalmente diferente, uma língua totalmente diferente, costumes diferentes. Quer dizer, você chegou ali, você já achou uma igreja para congregar, você já Ótima pergunta. Como é que foi essa chegada ali e falar, poxa, não, nós temos que continuar nossa vida com Cristo aqui nesse país. Aí é que tá. Então, quando você vai, como foi, a motivação não foi estritamente financeira. Melhorar de vida, fazer o pé de meia, todo mundo fala, né? Foi assim, a primeira cidade que nós fomos, ficamos durante 1 ano e 1 mês. Foi em Osaka, lá perto de Ryogoken, lá perto de Osaka, perto de Kobe, onde teve um terremoto em 95, bem famoso. É o seguinte, lá, eu preciso contar rapidinho aqui, porque é uma história longa. O controle de qualidade no Japão, ele é muito rígido, Valmir, muito rígido. Eu trabalhava na fábrica de alimento. E dentro do pacote de salsicha, era uma fábrica de alimento, e dentro do pacote de salsicha foi um pedacinho, rapaz, um pedacinho de linguiça. Isso no Japão é o fim da empresa quase. A empresa foi fechada por isso. Poxa. Virou uma notícia nacional, a Nippon Han, o nome da Contaminação, empresa. É isso. Eles são muito rígidos em relação a isso, né? Controle de qualidade. Aí a empresa fechou por 2 semanas. Nesse período de 2 semanas, nós não trabalhamos. E no Japão, você sabe, né? Quem se trabalha, recebe. Se não trabalha, não recebe. Não tem o famoso registro, né? É freelance. Tá. Então, você trabalha, recebe. Isso eu não sabia. Freelance. Hoje em dia, tem um negócio chamado Shakai Hoken, que os brasileiros hoje têm a possibilidade de pagar a aposentadoria. Mas na minha época, não. Não tinha. Não, você trabalhou, ganhou, não trabalhou. Exatamente. Então, 2 semanas paradas lá era um prejuízo enorme. E os gastos continuam, né? O aluguel continuava, os gastos de alimentação. Então. E apesar disso, é um país que você é bem remunerado, o custo de vida é alto. Então, tem poder de compra, mas o custo de vida é alto. Então, nesse meio tempo, uma querida amiga nossa, de infância da Fernanda, quase irmã, ela morava em outra cidade e ela, falando pelo telefone, falou, Fernanda, vem pra cá. O nome da cidade era Kakamigahara. 5 horas de viagem, onde nós estávamos. Vem pra cá, aqui tem emprego, vocês vão conseguir emprego aqui. Eu converso com meu pai, a gente consegue um lugar para vocês morarem, vocês alugam um apartamento aqui. E no Japão, tudo precisa de fiador. Eu não consigo alugar um apartamento se não for um japonês fazendo... Tá. Aqui no Brasil, no Japão é Hoshonin, é o fiador. Aqui é fiador. Sem esse japonês fazendo esse meio de campo, eu não conseguiria apartamento. Mas vem pra cá, meu pai tem um amigo japonês que ele faz pra você. Eu falei, assim, japonês, ser fiador de um brasileiro que não conhece, enfim. Aí eu falei assim, não vamos não, Fer. Eu sempre fui muito recente a mudanças. Eu sou um cara eu sou muito cabreiro com mudança, entendeu? É mais tradicional. Eu sou muito muito resistente a mudanças. Tá. Eu sou mais daquilo que estou sentindo o pé. A água, quando começa a passar um pouquinho, eu começo a pisar assim na água e eu não começo a sentir perder o controle, eu não gosto muito, entendeu? Então, mas a Fernanda, graças a Deus, a minha rainha, ela falou, amor, vamos tentar, a gente tá parado aqui, vamos tentar lá, a gente conhece quem é a nossa amiga, Valmir, Miriam, que você conhece bem. Sim, né? sim. Ela hoje faz parte da nossa comunidade da imagem também. E aí fomos pra lá. Cara, antes disso, eu fiquei 1 ano nessa cidade. Antes disso, a empresa que eu trabalhava era empreiteira, era uma japonesa. Eles insistiram, Valmir, pra eu tirar a habilitação. Tá. Só que eu não queria tirar a habilitação, porque se eu tirasse a habilitação, eu ia querer comprar o carro, ia gastar. E eu não queria gastar, cara. Eu queria adiantar um dinheiro pra vir embora logo pro Brasil. Eu não queria, nosso objetivo foi... Isso que eu arrumar uma grana. O objetivo era fazer um tempo ali, um pé de meio e voltar pra cá. Porque juntava a saudade da família, juntava a saudade dos costumes do Brasil, da comida, do Morumbi, do São Paulo. Muita saudade, gente. Então, o que eu queria fazer? 2 anos, no máximo 3 anos, bora pro Brasil.
Aí eu não queria gastar. Daí, só que a japonesa, ela chegou a ser meio chata, rapaz. Ela falou, tira a habilitação porque você vai carregar as pessoas, você vai para trabalho, com tradutor, né? Você vai carregar as pessoas para o trabalho, você vai dirigindo. Eu, mas não quero. Faça isso. Insistiu, cara. Tirei a habilitação. Quando eu fui tirar a habilitação, lá no Japão você tem a opção de tirar carro automático, agora no Brasil tá mudando também, né? Mas no Japão, assim, ó, tirar automático ou manual. Se você tira o manual, você pode dirigir todos os carros, inclusive caminhões. Puxa. Se você tira, não tem essa categoria A, B, C, igual no Brasil, não. Se você tira automático, só automático. Só automático. Eu escolhi o manual. A mulher deu um pulo lá, a japonesa falou, não, o manual por quê? A japonesa falou lá, porque eu tô mais acostumado com o manual, eu nunca dirigi no carro automático. Então, na minha visão, era ser mais fácil. Todo mundo falando, não, escolhe o automático, porque muita gente precisava reprovar 5, 6 vezes lá. É muito rígido o teste no Japão, muito rígido. E eu passei de primeira. Olha no só, manual. Que benção. Passei não querendo passar, cara, porque eu não queria habilitação no Japão, cara. Então, assim, olha como Deus trabalha. Beleza. Isso com 6 meses de Japão. 7 meses depois, aconteceu isso com a fábrica, eu tive que mudar pra lá. Como é que eu viajei? Com habilitação, que eu não queria tirar. Você não queria tirar. Se eu não tivesse habilitação, eu não conseguiria mudar. Olha isso. Fomos lá na cidade, conhecemos o lugar, a cidade legal, muito boa cidade, a Kakamigahara, e conhecemos o japonês, que era um japonês batista, 0,67% da população é cristã no Japão, e nós encontramos o japonês batista, Olha só. que foi nosso fiador para alugar o apartamento. Se isso não é milagre, meu querido, nem sei o que é. Aí, bênção de Deus. Preparando tudo. Aí fizemos, no sábado, no domingo, vamos buscar a mudança amanhã. Eu aluguei um caminhão lá mesmo, com um amigo, que hoje é meu amigo Cláudio, parceiro da vida, eu conheci lá. Ele me alugou o caminhão, voltei, eu e Fernando, para fazer a mudança. Dirigindo o caminhão, porque eu tinha tirado o manual. Porque eu tinha tirado o manual. Se eu tirasse no Japão, dirigindo caminhão, sem falar japonês. Sem saber. Não, e não tinha GPS, tá? Detalhe. Em 2002 não tinha GPS. Aqui nós tínhamos um mapa, cara. Um mapa igual de filme de anos 80. Saía viajando. Então, assim, tudo isso parece uma coisa banal, mas nós sentimos na hora que foi a mão de Deus em tudo, cara. E lá em Kakamigahara, para resumir, que você perguntou, a conversão do Flávio, eu posso falar por mim, mas creio que da Fer também, mas por mim, né? Foi no Japão. E eu não estou falando nem de denominação, estou falando que nós encontramos a Igreja Batista lá porque não tinha outra opção. Eu era pentecostal, raiz, né? Assembleia de Deus, filho de pastor, meu pai é pastor há 40 anos. Nós encontramos a Batista lá. Querido, ali eu descobri, no começo para mim foi um choque duro de realidade, né? Bem duro para mim aceitar que até os 23 anos de idade eu não era convertido, cara. Puxa. Aos 23 anos de idade eu fui descobrir que eu era um religioso, dedicado, que não faltava culto, já cantava em mocidade, em adolescentes, em quartetos, mas eu descobri que eu era convertido. Foi assim, ao mesmo tempo que foi libertador, foi triste, né? Olhar para trás e ver, meu Deus, como é que eu vivi todo esse tempo sem te conhecer de verdade? Porque é possível, gente. É possível você frequentar a igreja. E você consegue assim, passar pra gente como foi essa experiência? Cara, foi esse encontro? Foi Bíblia. Eu parei para ler, eu parei para ouvir, eu parei para perceber. Porque Deus está em todo momento, conosco em todos os lugares. Ele fala conosco através de pessoas, através da sua palavra, de uma literatura como essa que você vai falar depois. Ele fala conosco. Só que o nosso desafio é a nossa percepção tá aguçada. Eu percebo Deus, eu olho em volta. O que eu faço tem sentido. Porque você não pode fazer nada por automático. Você não pode fazer nada por osmose. E a vida cristã não é por osmose. Ela cristã é um desenvolvimento. Você tem que refletir. Paulo diz que nós temos que pensar. Tudo que ele fala é nisto pensai. Pensai. Por quê? Deus não quer que nós sejamos robôs, ouvimos as coisas e... Não, pensa. Eu parei para pensar, homem. A conversão é quando você pensa. E a conversão é quando você se dedica, se debruça na palavra de Deus. Você vai ser convertido, né? Não foi uma coisa específica. Foi uma maturação do evangelho em mim. Eu percebi que as mudanças são mais que as pessoas podem ver. As mudanças são internas. E eu aprendi
que ser cristão é mostrar que é cristão, mas o mostrar é o resultado de você ser. Sim. É Então, o viver, né? exato, não é querido. só o falar, Não mas é demonstrar, né? Com a sua vida, com as suas atitudes. Mas isso, meu querido. Cristo. Isso, exatamente. Mas aí é que tá. É natural. Sim. Não é o parecer ser, é ser. Sim. É ser. Mas eu aprendi que o parecer era mais importante. Uhum. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem com parecer. Parecer ser um cristão. E não é legal. E ali, Flávio... E no Japão foi essa mudança, cara. E nessa comunidade batista que você chega ali, que vocês chegam ali nessa cidade, que encontra essa comunidade, como era essa comunidade? Tinha mais brasileiros? Cara, ótima pergunta. Ou só tinham vocês ali? Lembra do fiador do apartamento? Nishijima. Kaoru Nishijima. Já, inclusive, tá com Cristo na glória. Japonês de fé, cara. Esse cara que meio que a igreja construiu um templo no Japão, cara. Porque financeiro não é problema lá, né? As pessoas ganham bem e tal. O que era diferente daqui? Era uma igreja itinerante, né? Porque as pessoas estavam lá de passagem. Então não tinha aquele compromisso que uma pessoa tem na igreja local, né? De ministério e tal. Mas era uma igreja que tinha peruanos, chineses, e os japoneses. Era uma miscelânea, cara, de raça, assim, incrível. E nós crescemos muito lá, né? Depois nós trabalhamos com jovens, líderes de jovens. Depois de um tempo, porque era batista, né? Era pela convenção batista japonesa, era afiliada. Primeira igreja batista em Kakamegahara. Por isso que no começo eu até me confundi, porque vem na mente, fala primeira igreja batista, lembro de Kakamegahara, porque marcou minha vida, né? E lá depois, sabe como batista ele tem eleições e tal, eu fui eleito vice-presidente da igreja, cara. E jamais imaginei na minha vida. E quando eu cheguei lá, na Batista ainda, né? E era um batistão mesmo, assim. E tanto que você conhece o pastor Fernando Félix, né? Sim. Nós participamos do processo de seleção para ele trabalhar conosco lá durante o tempo. Legal. Então, o Japão, cara, para resumir essa parte do Japão, fui buscar uma coisa e trouxe algo mais valioso, que foi a minha conversão, cara. E o Kenji nasceu lá também, né? Primogênito, né? O Kenji nasceu lá o primeiro filho nasceu lá. É isso que eu ia te perguntar. Os três meninos, todos nasceram lá? Não, só o Kenji, só o mais velho. Só o mais velho. Kenji nasceu em 2007, nós tínhamos 7 anos de Japão, 7 anos de casado. E Kyoshi e Kenzo nasceram aqui, 2014 e 2019. E ainda ali no Japão, Flávio, como é que foi assim? Você chegou ali com toda essa dificuldade da cultura e da língua. Como é que era no ambiente de trabalho? Como é que você tinha... Excelente. Assim, você foi bem recebido pelos locais? Você foi abraçado? Como é que foi essa ou não? Assim, o pessoal não... Cara, então... cara diferente. Porque, super lógico, diferente. Né? Japonês, chega o Flavião, né? Não, é bem diferente. Totalmente assim, diferente. Eu era tipo eu olhava assim, era o diferente da turma, né? Todo lugar que... Mas assim, o que é muito interessante, as pessoas falam, japonês é frio. Depende, cara. Tem brasileiro frio também. Eu acho que assim, quando você... uma coisa que eu aconselho todos que vão para fora do país, façam a imersão na cultura, no idioma. Procurem saber o que o local gosta e se entrose. Claro, se eu chegasse lá e ficasse só... conversasse com quem falava inglês ou com quem falava português, eu não ia nunca me enturmar com o japonês. Sim. Cara, eu tenho amigos japoneses, eu tenho amigos. Eu fiquei 9 anos na empresa, esses 9 anos em Kakamegahara, a empresa chamada Shoshu. De Shoshu não tinha nada, era Shoshu com SH. Eu vim embora, os caras choravam no último dia. Olha só. Eu era me conhecido como Santos, porque em japonês não tem S, né? É o S. Santos, não vai embora não. Não vai embora não. Cara, os caras choravam. E aí eu vi, falaram que o japonês é frio. Depende da relação, depende do nível de intimidade. Eu amo o Japão, entre outras coisas, porque eu fui ser bem recebido por todos os japoneses. A primeira passagem que eu tive lá na primeira cidade, tive uns problemas não tive problemas, mas eu percebi que o Yamamoto ele não gostava de mim, um japonês, um líder lá. Mas eu comecei a orar por esse cara. No final, ele é um dos caras que ficaram tristes quando eu saí de lá. Olha então, só. assim, cara. Então, assim, eu acho que dificuldade de relacionamento, acho que não importa o país, viu? Vai ter em qualquer lugar. Dificuldade com pessoas, né? O importante, o conselho que eu dou para quem vai para outro país é isso. Faça uma imersão na cultura japonesa,
cultura japonesa, ou que é onde quer que for. País que a pessoa... O idioma é muito importante, porque é a forma de você se comunicar. E depois que eu aprendi o japonês, nossa, até profissionalmente minha vida melhorou muito, né? Eu saí de lá, eu era coordenador do processo de solda. Eu comandava uma sessão inteira. Legal. Então, Deus, eu não fui buscar isso, mas Deus acaba honrando, né? Porque, como eu te falei, é um processo natural, né? Ele vai te honrando. Quando você honra a sua palavra e faz o que é certo, você se destaca. Onde quer que você esteja. Né? Legal. Quando que eu ser líder, quando que eu saí daqui, eu ia imaginar ser líder do japonês. Eu era líder de japonês, cara. Eu tinha 68 japoneses, chineses, peruanos, tudo eu era, não superior, mas era líder, né? Então, ele chegava de manhã na fábrica, ligava as máquinas, dava o serviço para eles, o chefe dava a produção para mim, ó, isso. Então, nunca imaginei isso na minha vida. É Deus, né, cara? Não tem como, né? Não tem E como. outra coisa, o pessoal fala, preconceito no Japão tem? Não, cara, não tem. Legal. O preconceito lá é para quem não trabalha e quem não respeita as leis. Isso aí tem um preconceito. Não é nem preconceito, é o código de ética deles. Tá. Agora, você falou que vocês tinham um plano, era um plano breve, um plano de talvez aí 3 anos de Estourando, fazer eu um falava. pé de meia e voltar. Estourando. E de repente você fica 12 anos, nasce o primogênito Nunca ali. imaginei. Falavam que ter filho no Japão? Como que virou essa chave de repente você falar, não, pô, né? A esposa não falou, a rainha não falou, 3 anos, e aí, vamos, não vamos? Pela rainha, cara, não tínhamos vindo nem embora. Nem embora. Porque essa vontade de ir embora começou comigo. Quando nós viemos aqui em 2008 visitar, começou comigo. Eu que... É isso que eu ia te perguntar, revi o nesses pessoal. 12 anos, quantas vezes vocês voltaram ao Brasil? Uma só? vez. No aniversário do Kendi de 1 ano. Tá. Fizemos uma festa aqui, ficamos 2 meses aqui. E ali foi suficiente para mim reacender a chama brasileira no coração, a cultura do Brasil, a família, né? Só que eu não podia vir... E isso tinha quanto tempo vocês estavam lá? Quando você veio aqui a primeira vez? 8 anos, né? Já 8 fazia 8 anos. 8 anos. Já tinha mudado muita coisa. O né? Kenji Ele nasceu quanto nasceu tempo? em 2007. Ele nasceu em 2007 Quanto tempo lá. vocês já estavam lá? 7 anos. 7 anos. Kenji nasceu em Então 7 anos. Então não foi tão breve assim, Já tinha não. 7 anos. Então, ali. já tinha 7 anos de casados. Então, eu acho que a igreja, cara, nosso envolvimento com a obra lá foi um dos fatores que nos fez ficar no Japão. Porque era bom demais, cara. Era bom demais você estar envolvido na obra e servindo a Deus. Nós tínhamos um quinteto lá, Valmir. Olha que legal. Lá, cara. Em japonês ou... Também, cantava em japonês, cantava em inglês, cantava em português. Chegamos a cantar em espanhol. Então, cara, nós fomos nos envolvendo e Deus foi nos tocando para ficar. Nesse momento, a parte financeira, cara, eu nem pensava mais. Você já nem pensava nem mais. lembrava mais, tem que voltar pro Brasil, nada, cara. Então, por isso que eu falo, você pode fazer seus planos, você deve fazer seus planos, você deve planejar alguma coisa. Sim. Mas se vai se realizá-los, cara, só Deus sabe, né? É isso que eu achei interessante, que assim, que vocês não ficaram ali naquele lugar novo e apartados, não, vocês mergulharam. Mergulhamos. Né? Vocês... É isso. Vocês se tornaram japoneses, vamos dizer assim. Não, a dona, onde nós morávamos, era um condomínio bem bacana de casas lá. A dona, quando eu falei que vim embora, cara, ela chorou. Eu me emociono até. Porque ela falou assim, não vou embora não. Fica aqui no Japão, vai passear e depois você... Cara, o dono da fábrica... depois volta. O dono da fábrica... Vai seu país, depois volta. Só 24 horas de viagem, 30 horas de viagem. E caríssima viagem, né? Mas o dono da fábrica falava pra mim assim, do Santos, vai, fica 2 meses, fica 1 ano, fica de férias, depois você volta. Assim, cara, o respeito que eu conquistei no Japão é Deus, né, cara? Deus na nossa vida. Sim. Porque nunca faltava trabalho, eu nunca atrasava, eu nunca cheguei lá de mau humor. Eu dava conselho, o vice-presidente da empresa, ele tava triste em falar comigo. Me dar um abraço, um japonês abraçar, cara. Então, assim, é difícil. Os caras não dão nem a mão, eles fazem assim, né? Então, de longe, bem de longe, culturalmente é assim, né? Então, assim, Deus, nós traçamos um plano, de fato, mas Deus mudou totalmente. E o que Deus faz é melhor, sempre. Né?
Agora, conta pra gente, assim, um momento difícil, onde vocês estavam ali e que vocês, assim, quase desistiram, que foi muito difícil de enfrentar. Foi o começo. Foi o começo, Valmir, por vários fatores. Porque, lembrando, nós tínhamos acabado de casar. Quando você se casa, já é difícil, é uma adaptação difícil no começo. Né? No seu país é difícil. Imagina você se adaptar a uma nova vida de casado, longe de todo mundo e longe do seu país, cara. Então, no começo foi difícil, foi bem difícil o nosso relacionamento, nós tivemos algumas discussões, algumas brigas. Teve algum momento de vocês falaram assim, ó, para tudo, vamos embora, vamos voltar, vamos parar tudo? Não chegou nesse ponto. Não chegou nesse ponto. Não chegou no ponto, mas a rainha, ela, por isso que eu amo essa mulher, Valmir, ela... Que resiliência, pra me aguentar, rapaz. Teve várias situações no começo que qualquer coisa que acontecia, por exemplo, teve uma época, rapaz, que eu saía de casa 4h25 da manhã, voltava 10h30 da noite. Puxa. Eu fazia 7 horas de hora extra por dia. 7 horas de hora extra. Trabalhava 27 horas por dia. Meu Deus. Quase. É muita coisa. Mas aí mexia um pouco o meu humor. Claro que mexe, né? Fico o tempo todo trabalhando. E algumas discussões eu sempre falava assim, tadinha, me arrependo tanto de falar isso, mas eu falava pra ela assim, a culpa é sua, eu tô aqui, longe dos meus pais, longe da minha mãe, casei, por que eu vim casar e vim pra cá? Nossa, cara, ela ouviu isso muitas vezes. E ela nunca me respondeu, cara. Ela nunca... Eu me emociono, cara. Eu falo da Fernanda, me emociono, cara. A Fernanda, ela é bênção na minha vida, mano. Porque ela sempre teve uma visão além do alcance, né? Deus a usou pra ter visão. Ela sempre guarda... Ela segurou as pontas, cara. Porque por mim, não sei não, viu, cara? Se a gente tinha ficado junto naquela época mesmo. Porque eu fui muito chato. Eu lembro que eu fui... Mas foi um momento mais difícil. O começo do Japão. Tá. E nós tínhamos meu cunhado em casa, né? 17 anos. Ele morava comigo, né, cara? Mas foi bem difícil o começo. Depois, cara, só bênção. E aí, isso fortaleceu muito o nosso casamento, hein, Amém. Muito. Então. Porque é bom estar com a família e tudo, mas para o nosso, não é uma ciência exata, para o nosso casamento, no nosso caso, foi muito importante esse crescimento longe de todos, né? A Fernanda ficou grávida no Japão, cara. Temos nosso filho no Japão, longe de todo mundo, longe da mãe dela, longe da minha mãe, longe dos nossos pais. Então, o suporte veio de amigos da igreja, lógico, mas é a mesma coisa, né? Então, você acaba amadurecendo na raça. É isso. E aí chegou o momento de voltar. O que levou a esse momento, essa decisão? Foi uma série de fatores. Foi de acordo? Uma série de fatores. Como eu falei pra você, em 2008 viemos aqui, no aniversário do Kendi, viemos matar um pouco a saudade, ficamos 2 meses aqui. Isso reacendeu em mim essa vontade de voltar pro Brasil, ver família, né? Ver os pais, né? Meu pai já é um pouco avançado de idade, né? A gente pensa um monte de coisa, né? Mas junto com isso, cara, eu não sei se você lembra, em 2009 teve um boom imobiliário, você deve lembrar, nos Estados Unidos teve uma crise imobiliária, né? Isso afetou o mundo inteiro, inclusive o Japão. E eu lembro que em 2009 as coisas não estavam... Eu, pela posição que eu tinha na fábrica, eu não ficava sem trabalhar, mas o pessoal intercalou até para trabalhar. Não tinha trabalho, é porque o carro-chefe do Japão é venda de carro, né, cara? Para os Estados Unidos. Pararam de comprar carro. Então, nós trabalhávamos em montadora de carro, né? E caiu muito as vendas de carro. Então, foi um período, assim, do Japão que eu nunca tinha visto. Em 9 anos que eu estava lá, eu nunca tinha visto. O Japão sempre cara, empregos sobrando, sai pelos coelhos empregos. Os caras vão pra sua casa buscar pra trabalhar. Nunca faltou emprego. E faltou trabalho nessa época. E comecei a orar, e eu tava com o desejo de voltar. Mas Fernanda não. Rainha não. Ela não. Falava de Brasil, ela ficava arredia. Eu começava, Senhor, se é da outra vontade que nós voltemos, coloque no coração dela. Ou tire do meu. Se não for pra nós voltarmos, tire do meu. Se for pra voltarmos, coloque no dela. Até que um dia, cara, ela, juntando todas essas coisas, esses fatores, né? Apesar de nunca ter faltado trabalho pra mim lá, porque a posição que tinha na fábrica era boa. Ela chegou e falou, amor, eu acho que é hora de nós voltarmos.
Nossa, cara, aquele ano pra mim foi... Foi a resposta de Deus. Não é nem porque eu queria voltar muito, mas porque eu vi que era o toque de Deus. A resposta de Deus. Deus no coração, na vida, nas nossas vidas. E é isso, por isso que voltou. Então juntou vários fatores, né? Porque Deus, quando faz as coisas, ele dá sinais. Sim, ele sim, mostra. sim. Ele mostra. Sim. As coisas vão acontecer. Não sei como vai acontecer, mas ele vai mostrando. Tá? Teve um momento da volta. A volta. Vocês voltaram, decidiram, né? Deus falou no seu coração, no coração da Fê, vocês retornaram. Chegaram ao Brasil. Chegando ao Brasil, e aí como é que foi essa readaptação? Foi tranquilo? Foi difícil? Enfrentaram alguma situação difícil? Conta Cara, pra gente. Foi. Acho que a readaptação para voltar de outro país nunca é tranquila, né, cara? Mas um edifício que me vem à mente aqui no Brasil, Valmir, foi quando o Kenzo nasceu, em 2019. Já estamos aqui quase 10 anos, 9 anos, né? O Kenzo nasceu em 2019 e a gravidez foi meio um pouco tribulosa, porque Fer já tinha 38 anos, né? Kenzo foi um presente inesperado de Deus, né, cara? Kenzo, Deus mandou e nem perguntou, vocês querem? Não, Deus mandou, a bênção de Deus veio assim, sem nos avisar, né? E a Fernanda não rolava mais, não podia engravidar, a médica falou que ela não engravidaria mais. Mas Deus mandou o Kenzo. E a gravidez foi meio difícil, porque ela tinha 38 anos. Aí, mas nós fomos pedindo a Deus que cuidasse, foi uma gravidez meio turbulenta, mas nasceu bem no dia 27 de agosto de 2019. 2 dias depois vieram para casa, mas no dia 30 de agosto, a Fernanda começou a sentir umas dores nas costas. E nós achávamos que era a hack, né? A anestesia. E só que não passava. E ela estava com dificuldade de respirar. Não estava confortável com aquilo, né? Ela falou, não é nada não, amor, pode ser vacina. Não é normal você fazer assim, doer suas costas. Enfim, no dia 1º de setembro, era um domingo, a Fernanda ligou pra mãe dela para levar ela no hospital. Aí foi ela, o Kenzo tinha 5 dias de idade, cara. 5 dias de vida. 5 dias de vida. Aí foram pro hospital e precisaram demorar pra voltar. Eu falei, mandando mensagem pra ela. Fê, você não tá vindo? Ela não respondia. Mas lá pra 10h30 da manhã ela me mandou uma mensagem. Não, amor, vou fazer uns exames aqui, mas daqui a pouco eu te aviso como é que foi. Beleza. Aí passou mais 2 horas. Cara, 15:01 da tarde, 12h45, a médica dela, o telefone dela tocou. Eu atendi. E aí, vai vir embora? Não? O que tá acontecendo aí? Tô preocupado. Era médica. Flávio, a Fernanda tá na UTI. Desse jeito, cara. Ela teve um edema pleural. Não sei nem o que era isso, cara. Tá em estado grave. Caramba. Tá em estado gravíssimo. Gravíssimo. Mas ela tá sendo bem cuidada. E, cara, meu chão ali desabou na hora, porque ela foi pra fazer umas costas. Depois eu soube que o edema pleural é quando a pressão subiu, como eu tava no puerpério, tinha muito líquido no corpo dela, foi pro pulmão. O coração inchou. Inclusive a Fê hoje toma medicação ainda hoje por conta dessas coisas que aconteceram. Aí, cara, esse momento pra mim foi o mais difícil. Porque do nada, cara, você com uma criança de 5 dias em casa, um de 12, o que hoje tinha 5, que a gente tinha 12, o que hoje 5, e o Kenzo 5 dias. 5 dias. Que hoje tava jogando videogame, o Kenzo no quarto dele, o Kenzo, o bebezinho tava com a minha sogra no carro, e minha sogra nem sabia de nada. Então não tem, Fernanda, cara. Caramba. Já ruim. Eu desliguei o telefone, eu ajoelhei na cozinha do apartamento. Eu lembro de 2 coisas que eu falei. 2 coisas, meu amigo. Eu ajoelhei. Falei, Senhor, traga minha esposa de volta. Eu preciso muito dela. Traga minha esposa de volta, que meus filhos precisam dela ainda. E levantei, cara. Valmir, daí em diante, se você me perguntar o que eu fiz depois, eu não lembro. Eu só sei que minha irmã, minha mãe chegou em casa às 12h30 e perguntou, filho, as crianças já almoçaram? Aí o Kent falou, papai já fez almoço pra nós já, vovó. Papai fez bisteca, fez não sei o que, cozinhou feijão. Cara, eu não lembro de nada. Deus, ali naquele dia eu conheci a anestesia divina. A Espírito Santo me anestesiou, cara. Tirou do ar e eu não lembro de absolutamente nada. Eu sei que eu cuidei dos meus filhos. Lembro que eu fui pro hospital depois falar com a Fer, porque eu não podia entrar antes, que era UTI. E ficamos assim, Valmir, resumindo a história. 7 dias ela na UTI, eu indo de manhã à noite.
E aquela angústia, né, cara? Sair, deixar minha esposa lá e voltar pra casa, os meninos perguntando como é que tá a mãe, como é que tá a mãe. Cara, foi o pior momento. Porque eu achei que Deus ia levá-la, levaria. E nesse tempo, como é que ficou o bebê? 5 dias. Como é cara, que... comigo, eu cuidando. Você cuidou. Dando banho, de madrugada dando mamar, não tenho peito, mas dava uma mamazinha. Eu não podia mamar mais, né? A Fernanda tava internada. Aí eu introduzi a fórmula nele, cara. Então, foi uma experiência enriquecedora. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo que pergunta, eu falo, a minha pior experiência nesse mundo, foi, sem dúvida, foi essa. Foi a minha maior experiência com Deus. Amém. Então, a minha pior experiência neste mundo aqui, que ele falou que nós teríamos aflições, sim, foi a minha maior experiência com ele. Porque eu nunca vi Deus cuidar tanto do meu emocional. Eu consegui filtrar de um jeito, Valmir, que meus meninos não perceberam a gravidade da situação. Até hoje eles não sabem, cara. Vão saber agora. Não, Eles contaram. Eu quis filtrar isso aí, sabe? Quem tinha 12 anos, que hoje 5, e um de 5 dias, cara. Então, foi difícil. Mas, para glória de Deus, Deus a trouxe de volta, recuperada. Tem algumas sequelinhas daquela época, eu tomo remédio até hoje, pressão no coração. Mas tá aí, firme e forte. É isso aí, querido. Mas foi uma experiência, assim, marcante, como você disse, né? Foi assim, profundas marcas. Foi o momento que você mais provou, assim, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Sem dúvida. A pior experiência foi a maior com ele, sem dúvida. Eu achei legal essa frase. A pior experiência nesse mundo, mas a maior experiência com o Pai. A maior experiência do cuidado de Deus, de provar na palavra de Deus que Deus diz que Ele cuida, querido. que Ele sustenta, que Ele guarda. Mas de um jeito que não dá, eu não consigo, é inexplicável mesmo. Mas eu senti todo momento a paz que reinava. Minha esposa internada e a paz, meus filhos tranquilos. Aí você pode provar que excede o entendimento. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. É exatamente isso. Aí entendi Paulo. Paulo, não é isso que você quis dizer. É isso mesmo. Não é fácil, né? Não. Enfrentar um momento tão, juntava o medo, difícil. A insegurança. Sim. Cara, 3 filhos sozinho. Passa um monte de coisa na cabeça, né, Flávio? Nossa, querido, eu achei que... Mas Deus me manteve focado e são com a mente sã, né? Com a mente sã, confiando nele. E eu a visitava, era uma hora de visita de manhã e à noite, né? 2 visitas por dia. Super forte. Ela chorava. Como é que tá o bebê? Chorava, imagina o coração a dor da filha dela, cara. Ali, Nossa, aquilo ali... Aí eu falei, não, amor, fica tranquila ainda, daqui a pouco você saindo. Cara, eu saía dali, ela nem sabia, vai saber agora também. Ia pro carro, chorava, Senhor, traz ela de volta, eu tirei minha esposa. Às vezes no corredor, né? Quando ninguém chegar no carro, o corredor tá olhando pra ela assim, não tem, Senhor, ela não pode ficar aqui, tirando daqui. Mas foi um processo, né? E Deus me moldou nesse processo. A mim e ela também. Né? Amém. É isso. Tá, falando pra caramba, meu amigo, cara. É interessante, de chamada, hein? Imagina, mas assim é que é gostoso. Agora, falar um pouquinho do nosso livro. Né? Pessoal, olha, isso aqui é o livro Há um Clamor no Coração do Pai. É um projeto que nasceu realmente no coração de Deus e que o Senhor, eu tive, né, assim, o privilégio, né, agradeço a Deus, ele colocar no meu coração e nos dá assim todas as diretrizes e as etapas para concretizar esse trabalho. Lindo, que foi feito em 7 meses, né? Inclusive eu peço a você, né, que você compre, adquira o nosso livro, né? Daqui a pouco vai aparecer o QR Code na tela, mas também você pode entrar em contato com a gente, depois vai estar na descrição do vídeo o meu contato. Porque uma coisa que o Senhor também falou é que 80% do lucro líquido da venda desse livro nós vamos mandar para missões, projetos missionários. Né? Já temos canalizado algum recurso, né? Vamos continuar fazendo isso. Então, conheça o nosso livro, adquira o nosso livro, vai ser uma bênção. E o Flávio, né? meu irmão, meu amigo, quando eu estava orando, né? Orando pelas pessoas que iriam escrever o livro, o Senhor colocou o Flávio no meu coração. Que honra. E aí eu fui e fiz o convite ao Flávio, para o Flávio ser um dos nossos escritores, né?
E graças a Deus ele aceitou o desafio. Rapaz, eu fiquei honrado. Não Obrigado por ter aceitado o desafio. E aí você escreveu o capítulo 9 do nosso livro, que fala: há um clamor no coração do Pai por um povo que se rende totalmente aos seus pés. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, como foi a tua experiência desde que você recebeu o convite, que nós conversamos, que você aceitou, e depois o processo de você estar orando e buscando ao Senhor para que o Senhor falasse através de você esse tema tão, assim, tão desafiador, né? Que eu vejo que é a rendição, o render-se totalmente. Conta pra gente, como é que foi esse... Primeiro foi extasiado com o convite. Foi na sua casa, lembra? Lembro. Eu fiquei extasiado, eu me senti honrado, extasiado, alegre, depois preocupado. Extasiado, alegre, porque é uma grande responsabilidade, né? Você colocar em palavras uma literatura tão... E a forma que foi concebida esse projeto, né? Você me contou desde o começo, né? São 32 autores, né? Cara, com todo... olha a esfera que tem no meio aí, rapaz. Meu pastor, tem 3 pastores, são meus 4 pastores são meus pastores aí, da IBAGE, né? São 8 pastores, né? São 8, né, da IBAGE, né? São 8 pastores, todos os pastores da IBAGE. Tudo homem consagrado, monstros teológicos. Mais pastores que fizeram parte da nossa caminhada, né? Porque uma das coisas que Deus falou é que deveria estar nesse trabalho pessoas que foram... assim, fizeram parte da nossa história, da nossa caminhada com Cristo, né? Então, tem pastores de Campinas, do Rio de Janeiro, de Adamantina, Campinas... Então, assim, por que eu fiquei trêmulo? Olha isso, só eruditos da fé, os caras estudiosos da palavra de Deus, os caras se dedicam para isso, né? Vivem assim. Falei, meu Deus, mas o Valmir falou o que ele sentiu. Então, se Deus colocou no coração do Valmir, vai me capacitar. Amém. Então, foi isso que me deu, com toda humildade, me deu a segurança que ia sair do coração de Deus. Rapaz, e depois eu comecei, como é que eu começo? Rapaz, depois que comecei, eu não queria parar mais. Legal. Aí eu tive dificuldade até de parar de escrever, porque, de fato, escrever sobre Deus não é difícil. Quando você se coloca à disposição, se debruça, cada linha aí, cada parágrafo aí, eu parava para orar. Legal. E relia de novo. É isso, Senhor, é isso mesmo. Eu não quero falar, eu não quero que o Flávio fale, que o Flávio escreva, mas que venha o seu coração de verdade. O Senhor mostrou o Valmir que eu estava nesse projeto. Me capacite, ó Pai. É isso, Amém. Cara, é isso. E saiu isso aí. Eu leio hoje em dia assim, eu falo, não foi eu não. Não foi. Não, porque Deus esse ele tema realmente capacita. foi um tema bem desafiador, né? Eu gostei de algumas frases, né? Tem uma frase que você escreveu assim: quando a alma se curva, o céu se abre. Se abre, exato. Quando o orgulho cai, a graça se levanta. Isso aí, cara, isso aí. Coisa linda, quando o orgulho inspirada. Cai. Porque realmente é isso, né? Isso, né, a palavra de Deus fala isso, né? Que o Senhor, ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, né? Mas ele dá graça ao humilde, exatamente. Né? Exatamente. E conta aí pra gente como é que foi essa... Então você vai escrevendo, você vai... É porque para se render, o que é o rendido, gente? O que é se render? É você ver que você tem limitações. Sim. Eu me rendo. Eu sou limitado. Eu não posso com isso. Eu não posso ter orgulho. Não é fácil, né? Não, mas eu não posso ter orgulho. Render-se não é um desafio. Eu sei disso. No Japão demorou a me render, porque eu fui com meus projetos, né? Me render à vontade de Deus não é fácil. E quando eu escrevi várias coisas, né, sobre render suas finanças, render a sua vontade, render o seu orgulho. Sim, tem uma frase que fala assim: não há rendição verdadeira onde há orgulho. É orgulho, cara. Então, isso pra mim, né, ficou na hora que eu tava concebendo essas palavras, ficou bem claro pra mim isso. A rendição não combina com orgulho. Se você é orgulhoso, você não se rende, né? Render seus planos, né? E é sobre isso, cara. Então, foi acontecendo. De fato, eu leio hoje e falo: Senhor,
Obrigado. Amém. Porque foi o senhor mesmo, porque o Flávio assim, não teria essa Um capacidade. capítulo muito lindo, muito Fico profundo. Feliz, fico feliz. Eu sempre tô lendo, né? Eu reli umas 3, 4 vezes. Antes da gente estar aqui, obviamente, eu reli o seu. Você reliu de novo o capítulo? De novo, cara. Sempre que eu leio essas É interessante que toda vez que você lê, você tem uma visão diferente, top, né? Impressionante, né? Até então, comigo assim, é assim. Foi muito feliz, bom homem. ter você. Então, prazerzaço, já Fabinho. indo para o nosso final, né? Coloca aqui pra gente, por favor, mano, a foto do nosso amigo Flavinho, né? Olha que chique aí, gente. Aqui, Ó, que honra. E aí, Flávio, pra gente encerrar, eu quero te fazer um desafio. Claro. Um desafio, um bate-bola, mais do que rapidinho, em cinco perguntas. Legal. Tá? É uma frase ou uma palavra? Uma frase. O que você sentir. Beleza. Um sonho. Um sonho é que meus filhos cresçam nos caminhos do Senhor. Os 3, Kendi, Kiyoshi, Kenzo, que eles formem famílias segundo a vontade de Deus, que eles sejam homens de caráter bem-sucedidos e que me deem netos. Eu quero ser o avô com a rainha. É isso, cara. Meu sonho é isso, encaminhar esses caras no caminho do Senhor. Legal. Eles possam ser homens de Deus. Fala a idade deles aí, os 3 18, 12 e 6. Tem escadinha, né? 18. Do Kendi pro Kiyoshi são 7 anos, do Kiyoshi pro Kenzo são 5 anos. Esses são as riquezas que Deus nos deu, né? Tem esse é o sonho é esse. Esse. Uma dúvida. Cara, dúvida. Não sou um cara de dúvida, não. Não tenha dúvida, Valmir. Eu acho que a dúvida, ela te gera insegurança. Eu tento não viver com dúvida, não. E olha que todos sabem que estamos vivendo um período bem difícil no nosso ramo de trabalho, né? Mas eu não tenho dúvida, não. Porque Deus está conosco, né? Não tem dúvida, não. Uma certeza. Certeza que vai dar certo, cara. Vai dar certo. E sabe quem fala isso sempre? A Joicinha, cara. Com toda a programação ela fala, vai dar certo. E vai dar certo mesmo, porque Jesus está conosco, cara. Não tem como dar errado, não. E mesmo que pareça que dá errado, é o certo. Né? É isso. Uma palavra de esperança. Eu tenho umas passagens num capítulo que eu falei sobre renda seus emoções, renda seus planos, renda seu orgulho. Emoções, planos, orgulho. Estou aberto com ela aqui nesse momento. A nossa esperança, querido, ela nunca morre. É Jesus. Sim, amém. Esse ditado que a esperança eu tinha que morre, a nossa não morre. Amém. Então eu tenho esperança sempre, que vai melhorar. Amém. Porque Jesus está conosco. Amém. É isso. Ele é a esperança. E por último, uma palavra de fé. Palavra de fé? Vai dar certo. De novo. Porque, é assim, queridos. Eu não sei o que está passando. Que câmera que eu posso olhar aqui? Aqui, essa aqui. Eu não sei o que vocês estão passando. Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que Deus é muito maior que isso que está passando. Amém. Eu não tenho dúvida disso. E Ele não perde o controle. Amém. Faça a oração certa. Peça certo, porque às vezes nós não sabemos pedir. Ore certo. Se conecte ao Senhor. E Ele vai agir na sua vida. Aliás, Ele já está agindo. Você vai perceber que Ele está agindo. Amém. Agora, aproveita. Continua olhando para essa câmera. Ok. E deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu espero que minhas histórias aqui tenham abençoado a sua vida. Esse Deus que abençoou no Japão, abençoou nossa família no Japão, que a fez crescer aqui no Brasil, Ele cuida de você. Eu espero que realmente você experimente. E perceba-o, porque Ele está sempre conosco. Amém. O que nos resta é percebê-lo. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Imagina, querido. Pessoal, então é isso. Né? Quero agradecer. Muito obrigado por estarem conosco até aqui. Né, nesse papo tão gostoso, também. Histórias tão inspiradoras, né? Me senti em casa, hein? Espero, obrigado. A nossa oração é que esse testemunho do nosso amigo, nosso irmão Flávio, não, possa ter tocado o teu coração. Amém. Né? Deus tem colocado esse trabalho para a gente, com esse desejo mesmo, de que esses testemunhos, essas histórias inspiradoras, né, possam tocar o seu coração, possa te inspirar. Né, porque são histórias onde nós temos visto assim, o agir de Deus. Né? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, muito feliz de estarem aqui conosco. Mais uma vez eu peço, inscrevam-se no nosso canal, deixe o like, compartilhe, comente, né? Mande essa mensagem para as pessoas que você conhece,
para que essa mensagem possa chegar, É né, e tocar os corações. E também, né, mais uma vez, eu peço, adquira o nosso livro e também compartilhe, né, esse trabalho. Porque, assim, o que Deus colocou no nosso coração é que Ele vai levar esse trabalho para lugares que a gente nem imagina. E eu acredito fortemente que esse podcast, esse trabalho que Deus tem nos dado, vai cumprir esse propósito. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço você. Quero agradecer, né, ao estúdio Chip, né, que tem nos proporcionado. Esse é o nosso segundo encontro aqui. Quero agradecer o pessoal, né, que tem aqui nos recebido de uma maneira muito, muito agradável, né? E fazer um convite a você. A outra semana, daqui a 15 dias, temos um novo episódio, um novo convidado e espero você, tá bom? Até lá, tchau, Deus abençoe, muito obrigado.